que as estatísticas dizem? A criminalidade vem aumentando ou aumenta, na verdade, a sensação, o ambiente de violência? Olha só, é uma coisa muito interessante. Eu acabo de ter acesso a uma estatística de uma pesquisa que foi feita, encomendada pelo Partido Verde, que é o meu partido, sobre uma série de temas políticos, sociais e tudo, mas que tem um forte aspecto de abordagem do problema de segurança. Então, curiosamente, qual é a visão da população? E aí, tanto o fluminense quanto o carioca, não há uma grande diferença. As pessoas, por um lado, acham que melhorou um pouco a situação de segurança no geral. Por outro lado, quando você pergunta, você se sente mais seguro? A grande maioria das pessoas se sente menos seguro. Que é um paradoxo curioso, mas que revela, por outro lado, uma certa maturidade. Que o carioca está sabendo. Bom, em primeiro lugar, que esse negócio de segurança é uma questão muito complexa e não adianta ficar prometendo que vai em 6 meses, como tivemos aí no passado um governador que falou que em 6 meses resolveria. Então, que não adianta dizer isso, que não é assim. E que muita coisa tem que acontecer para a nossa segurança melhorar. Então, por um lado, acho que as pessoas reconhecem que alguma coisa melhorou, e esse alguma coisa eu acho que é fundamentalmente a despolitização da Secretaria de Segurança Pública e das polícias, que hoje tem profissionais à sua frente e não mais políticos. E acabou esse negócio da Assembleia Legislativa, deputado estadual, nomear delegado ou comandante de batalhão. Isso foi muito muito claro para a gente. Isso eu sou de oposição, não tenho nenhum tipo de vínculo com esse governo do Estado, mas tenho que reconhecer, por uma questão de correção e de honestidade, que isso foi um grande avanço. Por outro lado, as pessoas, quando elas se referem à sua própria segurança, elas se sentem mais temerosas. E tem razão, porque o crime que atinge mais diretamente a pessoa de bem e a sua família é o assalto na via pública, ou então na sua casa, é o latrocínio, que é o assassinato dentro do contexto de assalto, e que são duas coisas que têm aumentado. A questão do latrocínio tem aumentado bastante. Inclusive, alguns analistas da polícia que nós conversamos atribuem isso à verdadeira epidemia de crack, ao fato do crack como droga ter entrado no Rio de Janeiro nos últimos 3, 4 anos. Era uma droga que nós não tínhamos aqui no Rio de Janeiro, os próprios traficantes resistiam a ter o crack, que em São Paulo já tinha entrado há muito tempo, e de uns 4 anos para cá o crack entrou no Rio de Janeiro. E ele está por trás de uma série de crimes de rua completamente boçais, absurdos, como de uma senhora que foi morta na Cidade Nova por um assaltante completamente aloprado numa crise de abstinência de crack. Então, eu acho que as pessoas reconhecem que algumas coisas melhoraram em termos das políticas de segurança pública, mas que, por enquanto, elas se sentem pessoalmente mais inseguras. Então, isso eu acho que a segurança, sem dúvida nenhuma, é uma percepção. E é um círculo vicioso. Quando começa a melhorar a percepção, melhora o otimismo, as pessoas começam a sair mais na rua, e as ruas menos desertas elas são mais seguras. Então, pode ser um círculo vicioso, tem sido até hoje um círculo vicioso, poderia ser um ciclo virtuoso. O Sirkis, o senhor falou sobre Bogotá. Existem exemplos de outras cidades que conseguiram vencer a criminalidade? Olha, eu conheço vários. Bogotá é um deles. E é interessante porque não é um país do primeiro mundo, é um país da América Latina. Tinha um problema de violência absolutamente alucinante no início dos anos 90. E desde então até agora, homicídios, por exemplo, Bogotá caíram 80%. O que eles têm lá? Eles têm a Polícia Nacional da Colômbia, com efetivo de 16 mil homens, que é exatamente metade do efetivo da Polícia Militar, mas digamos que corresponde, porque a Polícia Militar cuida do estado inteiro, não é só da cidade do Rio de Janeiro. Então, digamos que o efetivo seria similar à da Polícia Militar, 16 mil homens. Só que dedicação exclusiva, são bem pagos, bem treinados e só trabalham como policial. Os solteiros, inclusive, ficam aquartelados. E eles fazem um patrulhamento da cidade de Bogotá a pé, em grupos de 3, com um fuzil metralhador, um grupo de 3 com contato visual com outro grupo, e eles assim conseguem ocupar a cidade inteira. E o patrulhamento a pé, ele é muito melhor do que aquele em viatura, porque você vê melhor as coisas
E você conversa com as pessoas, você conversa com o comerciante, você conversa com a dona de casa que está lá com o seu cachorro na praça, você conversa com o garoto que está ali, você vê quem é quem num determinado quarteirão, você recebe as informações. Aqui não, aqui o patrulhamento em viatura, você passa de viatura a 60, 70 por hora, nem olha, nem percebe, na verdade, o que está acontecendo. E muitas vezes, com a viatura parada, o pobre do PM vira um patinho, que nem aqueles PMs que foram brutalmente assassinados na Fonte da Saudade no início do ano. Estavam ali, que nem uns patinhos parados dentro da viatura e, de repente, foram metralhados. Então, eu acho que o exemplo de Bogotá é bom e o que eu tiro como básico do exemplo de Bogotá? Fora a técnica de inteligência, os programas de computador, os sistemas de quadrilhamento da cidade, etc., mas, digamos, do feijão com arroz. Feijão com arroz tem uma polícia bem paga de dedicação exclusiva e fazem o patrulhamento a pé. Outros exemplos, todas as cidades, grandes cidades americanas, Nova York, Chicago, nos anos 70, que é o ano que o crack entrou pesado e tudo, Nova York era uma loucura, o grau de violência que você tinha em Nova York, o grau de criminalidade, a insegurança nas ruas, a decadência, os assaltos, e algumas áreas pareciam o Rio de Janeiro, quer dizer, não era diferente do Rio porque não tem favela e morro, mas era uma insegurança generalizada. E em outras grandes cidades americanas também, Detroit, Chicago e tudo. Aí o que aconteceu nos Estados Unidos? Bom, em primeiro lugar, eles prenderam muita gente, construíram novas penitenciárias, puseram na cadeia, e lá quando o sujeito vai para a cadeia, ele fica na cadeia durante um bom tempo. Depois, a situação econômica melhorou, mas foram adotadas técnicas de policiamento, se investiu na qualidade das polícias, foram adotadas técnicas de policiamento muito mais sofisticadas e houve um investimento. A tolerância, aquele projeto de tolerância zero ajudou? Ajudou. Isso, o Bratton, né, que era o secretário de polícia de Nova York, o comissário, commissioner, que eles dizem, de polícia de Nova York, na época do governo Giuliani, ele adotou um pouco a visão de que você tem que combater com muita energia os pequenos delitos. Porque os pequenos delitos criam uma situação de degradação urbana que faz com que a população saia das ruas, que as ruas fiquem desertas, e as ruas desertas são, evidentemente, ocupadas pelos indivíduos antissociais, pelos vagabundos, em bom português. Então, a visão dele é assim, quebrou uma janela, tem que consertá-la imediatamente. Foi pichado um muro, tem que apagar a pichação imediatamente. E também tem que haver uma punição para pequenos delitos. O que eu acho absolutamente fundamental. O que eu acho fundamental ser importado dos Estados Unidos? A rotina de combate aos pequenos delitos, em que o sujeito está pichando um muro, ou quebrou um vidro, ou cometeu algum delito, pequeno delito antissocial. Ele é preso e ele é imediatamente conduzido a um juiz. E ali existe uma pessoa da Defensoria Pública para defendê-lo, existe alguém da promotoria para pedir a sua condenação. O caso é imediatamente julgado e a sentença sai no mesmo dia. Então, aqui, em relação a pequenos delitos, como, enfim, jogar lixo na rua, invadir espaço público, construir irregularmente, sujar, fazer xixi na rua, esse hábito horroroso que de uns 10, 15 anos para cá parece que pegou no Rio de Janeiro, ou enfim, toda uma variedade de pequenos delitos, pichações, enfim, tem que haver uma punição imediata, que não precisa ser prisão. O sujeito que está pichando, se ele é preso, conduzido a um juiz, imediatamente condenado a passar 3 dias limpando pichação em toda a cidade, ele não só vai contribuir limpando as pichações que ele e os colegas pichadores dele fizeram, como isso vai ter um efeito dissuasivo.